Eu fui cristão durante a minha infância. Eu frequentava uma igreja católica. Para mim, parecia tudo muito ritualístico e muito hipócrita. Não faça isso, não faça aquilo. E era como se tudo girasse em torno de impor o medo, e o problema era que quando eu fazia perguntas, elas nunca eram respondidas. E qual era a sua visão sobre o Islã naquela época? Nós, como americanos, fomos alimentados com essa grande mentira de que os muçulmanos são pessoas más. Tudo que víamos eram essas imagens de homens nas ruas, tipo, sabe, Allahu Akbar, protestando e lutando. Eu acabei indo parar em Los Angeles. Trabalhei com muitas celebridades, Kanye West, Snoop Dogg e Pharrell. Eu estava vivendo o sonho. Eu tinha dinheiro. Eu viajava. Quando você chega lá, pensa, tá? E agora? Hollywood é um lugar muito, muito sombrio. Para provar isso, pergunte a qualquer ator mirim. Por que a taxa de suicídio é tão alta? Por que todas essas celebridades estão tendo overdose de drogas? Por que nenhum deles é feliz? Todos estão procurando por algo. De alguma forma, consegui encontrar um exemplar do Alcorão. Eu não conseguia largar aquilo. Ninguém conseguia tirar aquilo de mim. Mãe, tenho uma novidade para você. Ela disse, ai meu Deus, você vai se mudar sozinha para o Marrocos? Eu cheguei no Marrocos e a partir daí minha vida mudou. Como foi que você fez sua charrada? Foi tão difícil dizer em árabe, mas tão fácil dizer com o coração. Seu coração simplesmente se ilumina e você pensa, pronto, é isso. E aí você corre para isso e aí, com sorte, permanece firme. Assalamu alaikum, irmã Jane Brown. Muito obrigado por aceitar nosso convite como passageira eterna. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Quero começar perguntando, quem é Jane Brown? Você pode nos contar brevemente sobre sua vida? Salam alaikum e antes de tudo, obrigada por me convidarem. Eu realmente aprecio isso. Meu nome é Jane Brown. Sou americana e cresci nos Estados Unidos como cristã. E mesmo quando criança, sempre tive interesse em diferentes religiões. O que elas significavam? No que elas acreditam? Quando fiquei mais velha, voltei a frequentar a igreja, fui parar em Los Angeles e estava trabalhando em Hollywood quando, de alguma forma, consegui encontrar um exemplar do Alcorão, e o resto é história, eu diria. Você pode nos contar sobre sua vida enquanto estava em Hollywood? Que tipo de vida você levava? Como começou sua trajetória em Hollywood? Antes de ir para Hollywood, eu trabalhava como cabeleireira em um salão e também fazia design gráfico. Minha mãe é uma artista gráfica fabulosa e maravilhosa. Eu trabalhava em tempo integral como cabeleireira e fui para a Califórnia achando que ia trabalhar em um salão lá, mas acabei me envolvendo com a indústria do entretenimento imediatamente. Sabe, sempre dizem em Hollywood, não é o que você sabe, é quem você conhece, e isso é absolutamente verdade. Eu conheci uma das pessoas mais incríveis que já conheci, uma pessoa chamada Lisa Betui. No dia em que nos conhecemos, ela olhou para mim e disse, você ainda não sabe disso, mas estou prestes a mudar a sua vida. Eu mudei de trabalhar com cabelo para trabalhar com produção, e então me vi no set de um programa de TV e pensei, uau, eu poderia fazer isso. Isso é muito mais divertido do que ficar atrás de uma cadeira. Eu diria que pelos padrões da maioria das pessoas, eu estava vivendo o sonho, mas à medida que as coisas foram avançando, eu me sentia cada vez menos realizado. Eu morava em Beverly Hills, tinha um trabalho incrível, dinheiro, viajava e estava me divertindo muito. E no final do dia eu pensava, sabe, isso é realmente divertido. Mas tá, o que mais existe? Sabe, quando você alcança aquelas metas, aqueles objetivos que acha que tem, quando chega lá, você pensa, tá, e agora? O que vem depois? Sabe, as coisas que muita gente acha que vão te deixar super feliz, na verdade não deixam. É só uma vida normal, mas em um palco maior. Você começa a perceber logo de cara que muitos deles não são felizes. Quase tudo em Hollywood é falso. Sabe, você vê esses famosos com suas mansões enormes, mas elas são alugadas para as gravações dos vídeos. Você vê eles andando por aí em carros exóticos, mas aqueles carros são alugados. Eles chegam no set em cima de um caminhão-plataforma. Sabe, acontecem muitas coisas incríveis lá, mas é um lugar muito, muito, muito sombrio. Pessoas acreditam que quem está em Hollywood tem uma vida maravilhosa e muito feliz. Como alguém com experiência em Hollywood, você acha que isso é realmente verdade? Não. Acho que há poucas pessoas em Hollywood que são realmente felizes. Hollywood é um lugar muito, muito sombrio. Quanto mais você conhece, mais vontade tem de fugir de lá. Para provar isso, pergunte a qualquer ator mirim. Por que a taxa de suicídio é tão alta? Por que todas essas celebridades estão tendo overdose de drogas?
Porque se eles têm todo o dinheiro, toda a fama, toda a possibilidade de viajar, morar em uma mansão, cuidar da família, comprar as roupas que querem, ir aos lugares que desejam, todas essas experiências VIP com as quais todo mundo sonha? Se eles têm tudo isso, por que nenhum deles é feliz? Por que nenhum deles se sente realizado? Sabe, tenho certeza de que existem alguns. Não estou dizendo. Não deveria dizer nenhum. A maioria deles é muita promessa vazia. Sabe, em Hollywood vendem esse sonho de tipo, venha para a vida de brilho, glamour, fama e fortuna. E é tipo, ele não é bem assim. Todos eles estão procurando por algo. Então, antes do Islã, como era a sua vida em relação à fé? No que você acreditava? Eu sempre acreditei em Deus. Cresci como cristão. Frequentava muitas vezes uma igreja metodista com meus amigos. Passei um tempo na organização Mormon com meu melhor amigo no ensino fundamental. Estudei muito sobre religiões e sempre soube que existia apenas um Deus, e sempre soube que tinha uma conexão profunda ali, mas algo sempre parecia um pouco fora do lugar. Eu ia a uma igreja católica. Para mim, parecia muito ritualístico e muito hipócrita. Existem alguns detalhes sobre a Igreja Católica que realmente não me agradavam, mas eu era uma criança e era isso que meus pais faziam, então eu realmente não tinha escolha. E eu sempre me lembro que saía da igreja me sentindo do mesmo jeito que entrei, e sempre pensava: será que você não deveria se sentir elevado vindo aqui? Não deveria sentir alguma coisa? E na Igreja Católica parecia que tudo era só seguir um cronograma. Você tinha que dizer certas coisas em certos momentos. Você tinha que fazer certas coisas em certos momentos. E tudo isso parecia realmente uma rotina para mim. Em termos de fé, você procurou igrejas metodistas ou mormons? O que não fazia sentido para você no catolicismo? Um dos grandes fatores do catolicismo é que eles fazem algo em que você toma comunhão na igreja. Pegue esta hóstia. O padre entrega para você. Mas você só pode receber em certas situações. Minha mãe era divorciada, então ela não podia fazer isso, como se ela fosse impura. Tudo sempre girava em torno de Jesus, Jesus, Jesus. E era sempre sobre como Jesus é tão misericordioso, perdoa tudo isso e aquilo. E eu dizia: então você não acha que Jesus permitiria que minha mãe fizesse isso? Tipo, você não acha que ela seria perdoada? Eles seguiram caminhos diferentes. Estão em paz. Se dão super bem. São amigos. Porque isso é algo tão terrível de se fazer na vida, a ponto de você nem sequer poder fazer certas coisas na igreja. E eu não gostava disso. E aí a Trindade não fazia sentido para mim. Tipo Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus e Deus são a mesma pessoa? Jesus é Deus em carne e osso? Não, não é. Bom, eu sempre pensava, o que é que está acontecendo aqui na Terra que Deus não pode ver, ou que Deus não pode ouvir, ou que Deus precisa vir fisicamente aqui para presenciar pessoalmente? Isso não faz sentido. Deus vê tudo. Ele não precisa descer aqui no corpo de um homem. Nada era um grande motivo para desistir, mas são várias gotinhas enchendo o balde, tipo, tá, espera aí, isso não fez muito sentido. Ah, vou deixar passar. E o problema era que quando eu fazia perguntas, elas nunca eram respondidas. Na sua opinião, qual é a maior e mais óbvia diferença entre a sua antiga fé, o cristianismo, e a religião em que você acredita agora, o Islã? A maior diferença para mim é o conceito de Jesus ser um profeta versus Jesus ser parte de uma trindade, porque eu acredito que Deus é um só. Eu nunca achei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mais um desse um. Eu sempre meio que procurei por algo porque essa parte, eu nunca concordei muito com tudo isso. Então, eu acho que o fato de realmente examinarmos a vida de Jesus e o que ele pregou, não o que a igreja prega. Então, a gente olha, o que Jesus disse? Jesus nunca disse, me adorem. Jesus nunca disse, orem para mim. E se Jesus estava com o rosto no chão e orando, se ele fosse Deus em carne, para quem ele estaria orando? Isso não faz sentido. E eu sei como as coisas são, porque quando você está numa igreja cristã, é isso que acreditamos. Tipo, como você ousa questionar isso? E eu vivi isso na pele quando perguntava para pastores, não só de uma igreja, mas de várias, e eu sempre recebia as mesmas respostas, e era sempre assim: acredite que Jesus é Deus, ore para Jesus, não faça perguntas. E eu adoro o que o Islã diz: de jeito nenhum, não aceite a palavra de ninguém, e é melhor você fazer perguntas. Então, qual era a sua visão do Islã naquela época? Você tinha algum preconceito contra o Islã? No começo, eu realmente não tinha nenhum preconceito em relação ao Islã.
Eu não gostava das notícias que mostravam todos aqueles terroristas e, sabe, tudo o que víamos eram essas imagens de homens nas ruas, tipo, sabe, Allahu Akbar protestando e lutando, e eles os mostravam com, sabe, metralhadoras enormes, e simplesmente retratavam essas pessoas no noticiário como se fosse um cenário de Hollywood. Nós, como americanos, fomos alimentados com essa grande mentira de que os muçulmanos são pessoas más e que, sabe, eles estão atrás de nós. Não, eles não estão. Eu só achava que era esse tipo de religião misteriosa sobre a qual eu não sabia nada, nem tinha motivo para saber, porque achava que era tão diferente da minha própria criação que pensava, bom, deixa eles fazerem o que quiserem. Eu faço o meu, sei lá, parece meio louco. Eles ficam em tapetes em público, e eles estão eu não sei o que eles estão fazendo, mas deixa eles viverem. Como começou a sua jornada para o Islã? Eu estava trabalhando em um programa, e um dos colegas com quem eu trabalhava sumia nas sextas-feiras por algumas horas, ele ia embora, e eu sempre perguntava para ele, tipo, mas onde você vai? Por que você sempre some assim? Eu sei que você não está indo almoçar. O que você está fazendo? E aí ele me disse, bom, eu sou muçulmano, e nas sextas-feiras nós vamos rezar. E então eu respondi, por que você não vai à igreja comigo uma vez, só para ver se gosta? E ele disse, definitivamente não. Obrigado, mas não tenho nenhum interesse nisso. E isso me deixou irritada. Eu não conseguia entender porque ele nem queria dar uma chance, e pensei, o que faz ele ser tão preso à religião dele a ponto de não querer ir nem por 45 minutos em um domingo? E foi aí que eu perguntei para ele. Eu disse, ok, eu gostaria de ler o seu, seja lá qual for o livro que você tem, e depois quero voltar para você e te mostrar, usando os seus próprios versículos, porque isso não faz sentido e porque você deveria ser cristão, e com sorte, assim você pode ser salvo e, sabe, vir para Jesus. E então ele disse, claro, eu te dou o livro. Comecei a ler e pensei, uau, espera aí, isso realmente faz sentido. Calma, deixa eu ver direito. Então comecei a ficar muito interessado e fui lendo, e como você pode ver, não tive sucesso em convertê-lo ao cristianismo, mas fui extremamente bem-sucedido em me tornar muçulmano, então não saiu como eu esperava, mas a Alhamdulillah foi o melhor resultado. Uma das coisas que eu realmente amei foi que existe uma única cópia, não 100 ou mais. Sabe, existem tantas versões diferentes da Bíblia, e eu sempre pensava, ué, porque minha amiga sentada ao meu lado tem 2 versículos a mais na dela, mas no meu texto, esses versículos não estão? Quem é que está editando isso? Quando descobri que existe apenas um Alcorão e que nenhuma única letra foi alterada, fiquei tipo, uau. Eu sempre fui exposta a esse conceito de, sabe, só acreditar, apenas acredite. Bem, se você não acredita, então você não tem fé. E eu ficava pensando, ué, não deveria fazer sentido no que eu estou acreditando? E eu perguntava aos pastores na igreja, eu dizia, bom, Jesus é Deus em forma de carne, então Deus entrou no corpo de Jesus, mas Maria deu à luz Jesus, então você está me dizendo que Maria deu à luz a Deus? Não. E então, se Deus estava no corpo de Jesus e depois pregaram ele numa cruz e o mataram, então Deus morreu? Ok, então quem está comandando o mundo? Então, quando comecei a ler o Alcorão, e ele realmente ensinava que não, Jesus era um profeta. Então, todas essas coisas não faziam sentido. E aí, quando comecei a ler o Alcorão, simplesmente pareceu certo. Você simplesmente sente. É como se tivesse algo que faz seu coração se acender e você pensa, ok, é isso. E isso é algo que eu acho que muçulmanos de nascimento não vão entender. É o jeito que você simplesmente... É como se você... Eu não sei. Você simplesmente sente, e você fica feliz quando acontece, e aí você corre atrás disso, e aí, com sorte, permanece firme nisso. Foi difícil para você deixar sua carreira depois que decidiu se tornar muçulmana? De jeito nenhum, foi super fácil, eu já estava cansada disso. Já não tinha mais nada de gratificante ali. Sabe, você tem aquela visão do que acha que Los Angeles vai ser, e aí quando chega lá percebe, uau, é bem diferente do que parece na TV. A realidade de viver lá é muito, muito diferente do que eu esperava. Foi incrível, foi divertido, mas eu já tinha tirado tudo o que precisava de Los Angeles. E nesse momento eu estava procurando algo muito mais gratificante do que, sabe, dirigir um carro de luxo, morar em um bairro chique, fazer as coisas que eu fazia. Nada disso tinha mais importância para mim. E as pessoas perguntavam, como é que você consegue colocar tudo em uma mala só? Como você simplesmente se desfaz de todas as suas coisas? E eu respondia, quem liga para coisas?
E eu brinco com meus amigos e digo, e eles falam, eu nunca conseguiria ir embora. Tenho todas as minhas coisas. E eu digo, coisas, quem se importa? O que é que tem de tão especial na sua cama, na sua casa, que faz com que você não consiga se separar dela? Eu falo, fala sério, quem liga? São só coisas, são apenas pertences. Então, para mim, foi muito fácil simplesmente deixar uma vida onde o materialismo é tão valorizado. Quando me mudei, fiz uma venda de garagem bem legal, digamos assim, na Sunset Boulevard, onde eu. Talvez isso já estivesse me preparando para a vida nômade, sem que eu soubesse, mas coloquei um grande plástico no chão, do lado de fora de um parque na Sunset Boulevard, e simplesmente coloquei todas as minhas coisas ali e falei para as pessoas: peguem o que quiserem. Começou a ler o Alcorão. Por que você deixou sua cidade dos sonhos, Los Angeles, e se mudou para o Marrocos? O motivo pelo qual eu deixei Los Angeles é porque eu sabia que, como alguém que estava prestes a tomar a shahada oficialmente, eu sabia que, com as pessoas com quem eu andava, o estilo de vida que eu levava, sabe, o trabalho em que eu estava, eu me sentia realmente deslocada no lugar onde antes eu mais me sentia em casa, se é que isso faz sentido. Eu realmente me encaixava em Los Angeles e eu amava cada pedacinho daquilo, mas assim que encontrei o Islã, todas as coisas que eu costumava amar, eu simplesmente não queria mais fazer parte delas. Então, eu sabia que não podia simplesmente ligar para os meus amigos um dia e dizer, olha, só para avisar, eu vou ser muçulmana agora, vou usar hijab, e provavelmente a gente nunca mais vai sair junto porque os lugares onde vocês querem ir, eu não quero mais ir, e coisas assim. Então eu sabia que precisava me afastar do meu ambiente para poder me transformar. Então, quando me mudei para o Marrocos, não contei a ninguém que era porque eu queria ser muçulmana. E assim, no caminho, depois que saí de Los Angeles, voltei para casa por cerca de uma semana, só para, me despedir da minha família e, sabe, fazer uma paradinha antes de ir para o Marrocos. Então eu fiz isso, mas não queria contar nada para minha família porque eu simplesmente não queria que a opinião deles sobre o islamismo me afetasse ou talvez duvidasse do que eu queria fazer ou me fizesse pensar duas vezes. Ei, sabe, você vai se mudar para outro continente sozinha, sem ninguém por perto, caso algo dê errado, e você não fala nenhuma das duas línguas. Você não tem um emprego garantido, nem uma casa pronta. Você está bem? Você sabe? Então eu não queria que eles me desencorajassem de fazer isso. Então guardei para mim mesmo e, quando fiz minha shahada, não contei para minha família por cerca de um ano. O que você disse aos seus pais e familiares quando se mudou para o Marrocos? Você contou a eles por qual motivo você estava se mudando? Quando me perguntaram por que eu estava me mudando para o Marrocos, minha resposta foi: por que não? Eu sou uma pessoa muito corajosa, destemida. Eu não tenho medo de um desafio. Sou muito espontânea. Você pode me dar uma ideia maluca e dizer, ei, você quer fazer isso? E eu vou dizer, sim, deixa eu pegar meu casaco, vamos lá, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu liguei para ela de Los Angeles. Eu disse, ok, mãe, tenho uma novidade para você. Estou saindo de Los Angeles. E ela disse, finalmente você vai voltar para casa. Eu disse, não. Estou me mudando para a África em 2 meses. E ela ficou tipo, ai meu Deus. Ela disse, Jamie, nada do que você faz me surpreende mais. Ela falou, você vai se mudar para o Marrocos? Sozinha? Você não. O que você vai fazer lá? Eu disse, não sei. Acho que vou descobrir quando chegar lá. E então, sabe, eu olho para trás e fico tipo, astaghfirullah por todas as vezes que deixei meus pais estressados fazendo coisas malucas. Mas, embora eles talvez não concordem com todas as minhas escolhas, eles definitivamente me apoiam. E depois? Impressionada com o Alcorão? Então, como você deu os próximos passos em direção à sua shahada? Assim que peguei essa cópia do Alcorão, eu não conseguia largar. Ninguém conseguia tirar aquilo de mim. Eu lia o tempo todo, todos os dias. E isso volta para aquela pergunta que as pessoas sempre me fazem. Por que Marrocos? Por que eu escolhi Marrocos para fazer minha hijra? E eu digo, eu não sei. Não faço ideia. Porque eu lia o Alcorão e toda vez que eu fazia isso, começava como um sussurro. Eu sempre, fechava o livro. E então eu pensava em Marrocos. No começo não dei importância, pensei, tá.
beleza. Isso foi ficando óbvio, como se o sussurro ficava mais alto. Eu não tenho medo de nada. Então eu disse, bom, se eu consigo me mudar para Los Angeles sozinha, com certeza consigo me mudar para a África sozinha. Então eu arrumei tudo, levei só uma mala e decidi me mudar para Agadir, no Marrocos. Eu estava fazendo isso porque queria dizer minha charrada em um país muçulmano. No dia 15 de dezembro de 2010, eu pousei no Marrocos. E a partir daí, minha vida mudou. Você pode nos contar em detalhes como se sentiu ao fazer sua charrada, por favor? Era véspera de Ano Novo de 2010 e eu fui para Casablanca e para a Mesquita Hassan II, aquela mesquita enorme bem na beira do oceano. Eu meio que entrei por uma porta dos fundos e eles me fizeram várias perguntas, tipo, alguém está te obrigando a fazer isso? Tipo, você está pronta? Tem certeza? E eu disse, tudo bem. Eles me deram algumas instruções. Claro, fui filmada, com uma câmera e luzes gigantescas na minha cara. Eu estava tremendo igual uma vara verde, tão nervosa. Eu não falo árabe, obviamente, então eu abro a porta e sou cegada por essa luz de câmera, e olho para fora e só consigo ver o que parece um grupo interminável de pessoas, e todos estão, tipo, me encarando. Claro, isso me deixou ainda mais nervosa. Ele com aquele microfonezinho me dizendo isso, e ele, todo esse negócio. Aí eu falo, e depois eu ouço aquela comoção de Allahu Akbar. Allahu Akbar. E eu fiquei tipo, eles estão fazendo isso tudo por minha causa. Por que eles se importam? Tipo, eu não entendia por quê, tipo, porque alguém se importava e porque eles estavam tão animados. Eu fiquei tipo, ninguém aqui sabe quem eu sou. Tipo, qual é o grande motivo? Foi tão difícil dizer isso em árabe, mas tão fácil dizer do coração. E então, sabe, a porta se fechou. Eu demorei um pouco porque eles estavam me pedindo para rezar, e eles falaram, ok, reze 2 rakat, mas eu não sabia como rezar. E então, eu me sentia muito falso porque eu não sabia o que estava fazendo. E eles estavam super emocionados e pareciam muito envolvidos. E eu estava tipo, levanta, se inclina, levanta, rosto no chão. Eu não sei. E não sabia como rezar, então me senti inadequado de cara, porque pensei, ok, aqui estou, sou muçulmano e todos esses muçulmanos estão rezando e me sinto como uma pessoa nova que não sabe o que fazer. E então fiquei tipo, ok. E eu meio que rezei, sem realmente saber o que estava fazendo, mas eu estava ainda quase em estado de choque com o que eu tinha acabado de fazer, então parecia quase surreal. E depois disso, nas poucas semanas após eu ter feito minha charrada, foi realmente uma enxurrada de emoções e eu me sentia uma pessoa totalmente diferente. E eu estava realmente sedento, muito sedento por M. Você já se deparou com uma pessoa de hijab? E que pensamentos passaram pela sua cabeça? Eu conheci a mãe de uma amiga minha que era muçulmana e ela tinha vindo para Los Angeles para uma visita e eu tive a oportunidade de conhecê-la. E nós fomos caminhar pelo calçadão em Venice Beach, e ela estava usando uma baia de manga comprida e um hijab, e claro que eu fiz aquelas perguntas de sempre. Você não está com calor? Não está com calor com isso? Sabe, tipo, você realmente usa isso o tempo todo? Tipo, e se você quiser nadar ou... E sou eu fazendo 1 milhão de perguntas, e ela era tão forte, tão forte, que eu nem consigo falar sobre isso sem me emocionar. Ela era tão firme na fé dela, e isso realmente me inspirou a querer entender mais a fundo. Tipo, como é que ela está, tipo, se torturando nesse calor? Sabe, como é que ela é tão comprometida e tão dedicada a ponto de nem deixar os pulsos à mostra, sabe? E eu fiquei realmente inspirada, tipo, terrai. É difícil não chorar porque eu fico muito emocionada com isso. Ela me inspirou tanto que eu dei o nome dela para minha filha. Então, ela foi definitivamente minha primeira impressão de uma muçulmana e a melhor impressão de uma muçulmana. Como você começou a usar o hijab? Quando coloquei o hijab pela primeira vez, eu estava chegando em um voo para o Marrocos à noite e eu tinha uma mochila comigo no avião
e dentro dessa mochila tinha um lenço grande, grosso, que ridículo. Eu me lembro de sair daquele avião e dizer para mim mesma, é isso. Assim que eu sair desse avião e meus pés tocarem o chão aqui no Marrocos, é quando o segundo capítulo da minha vida realmente começa, e eu quero começar isso com o pé direito. Então, peguei aquele lenço e fui ao banheiro do aeroporto. Tentei amarrá-lo direitinho e não ficou muito bom, mas eu disse, bom, é a minha primeira vez, vamos ver como vai ser. E então eu coloquei, enrolei na cabeça e nunca mais tirei desde aquele dia, alhando lila. Para as pessoas que dizem restritivo, opressor, restringe minha liberdade, ninguém me obrigava a usar o hijab, entende? Ninguém me ameaçava para eu colocar o hijab. Quando saí do Marrocos e vim para os Estados Unidos, as pessoas me perguntavam, por que você não tira? Minha fé não depende do lugar onde estou. Não tiro. E acho que muita gente ficou surpresa quando voltei para a América e não tirei o hijab. Você também faz davá para as pessoas ao seu redor? E como você faz isso? Então, eu faço davá o tempo todo. Eu gosto de chamar de davá silenciosa, ou seja, como eu me comporto em público quando estou perto de alguém que talvez esteja me olhando estranho, porque talvez nunca tenha visto alguém de hijab ou talvez não saiba o que pensar de mim porque sou branca. Eu não falo com sotaque. Eu não pareço ser do Oriente Médio. Então, eu sou a muçulmana colorida, extrovertida, simpática, que fala com o mesmo sotaque que eles, sabe? Então, muitas vezes as pessoas vêm me fazer perguntas e eu faço davá para elas se elas iniciarem a conversa. Eu não saio correndo atrás das pessoas tentando ensinar sobre o Islã, mas, sabe, amigos ou pessoas que eu conheço, ou até mesmo desconhecidos, se eles me fazem perguntas, eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar para você. Não estou aqui para te converter ao Islã. Estou aqui para te ajudar e responder qualquer dúvida que você possa ter, mas, sabe, não vou empurrar minha religião para você. Então, alguém se tornou muçulmano depois de se inspirar em você? Ok, então eu estava morando no Marrocos e havia várias pessoas, e todos nós estávamos sentados em um café. Algumas mesas adiante estava uma garota com a mãe, e a garota devia ter uns 13 ou 14, talvez 15 anos, e ela ficava olhando para a gente, e a gente não deu muita importância, sabe? Alguns de nós estavam usando, as roupas tradicionais, bom, não sei o quão tradicional é, mas o imã de 2 peças, e algumas de nós estavam de ni. Ela continuava olhando para a gente, curiosamente, todas nós somos brancas e temos olhos azuis, então, em um país muçulmano, a gente chama atenção. Você tem uma mesa com 7 revertidas brancas de olhos azuis e as pessoas vão reparar, né? Eu fiquei de olho nela e percebi que ela começou a chorar, e ela chorou por um bom tempo, e eu estava com meu laptop na época. E eu queria deixar um bilhetinho para ela, mas, sabe, eu falo árabe marroquino, mas queria deixar o bilhete em Fuchá. Então, peguei um papel, abri meu laptop e entrei no Google Tradutor e tentei escrever em árabe um bilhete para ela dizendo algo como: seja lá pelo que você está chorando, que Allah alivie sua dor. Enquanto eu estava escrevendo esse bilhete, já estava quase terminando, e ela e a mãe dela se levantam para ir embora, e eu pensei, eu não posso deixar essa garota ir embora, eu preciso entregar esse bilhete para ela. Elas começam a sair e meio que passam pela nossa mesa, e eu a chamo, dizendo, Assalamu alaikum. Com licença, com licença. E então eu a chamei e meio que perguntei, você fala inglês? E ela não falava. Eu estou tentando explicar para ela, olha, eu estou escrevendo isso aqui e mostro minha tela para ela, dizendo, está vendo isso? Eu digo, estou escrevendo isso para você. Então, levanto meu laptop e ela chora. E aí, sabe, ela fala um pouco de inglês. Sabe como é? Elas sempre dizem, não, eu não falo, mas elas falam inglês, né? Então, ela conta pra gente. Eu estava sentada com minha mãe e tenho vontade de usar hijab há meses. Não tenho sentido força para fazer isso. Não sei como contar para minhas amigas que quero começar a usar hijab. E ela disse, quando olhei para todas vocês. E não só todas vocês são convertidas, mas todas estão cobertas e, muito cobertas. Ela disse, isso realmente me fez perceber o quanto isso deve te fortalecer. E ela disse,
Como muçulmana de nascimento, nós temos tanto medo do que nossos amigos vão pensar, mas ver que vocês não se importam com o que ninguém pensa e estão fazendo isso claramente para agradar a Allah, só me faz querer usar o hijab ainda mais agora. Então, claro, todas nós começamos a chorar nesse momento e falamos: vem cá, vem cá. Todas nós demos um grande abraço nela e trocamos números de telefone. E, curiosamente, cerca de 2 semanas depois, acabei encontrando ela e a mãe dela. Ela passou de usar calça jeans justa e uma camiseta cropped para usar uma saia longa, mangas compridas e hijab completo. E eu fiquei realmente muito feliz de ver isso. Sabemos que o Islã traz soluções para todas as questões da vida. Quais são os 3 maiores problemas da sociedade americana que você acha que o Islã pode resolver? Eu diria que não são 3. É a sociedade inteira. A sociedade inteira precisa de ajuda. A sociedade inteira caiu completamente em desgraça. Acho que o Islã beneficiaria os Estados Unidos em praticamente todos os aspectos, e não digo isso de uma forma extremista. Só quero dizer que é um guia, sabe? O Islã não é esse conjunto rígido de regras que vai tornar sua vida miserável. Não, é um guia para viver uma vida completa e feliz de uma forma que você agrade a Allah ao mesmo tempo. E se você fizer pequenas mudanças, sinto que isso traria um benefício imensurável para a sociedade. Mas eu não consigo apontar uma área específica onde o Islã resolveria algo, porque o Islã literalmente resolveria tudo. Se tivesse a chance de falar com todos os não-muçulmanos, se pudesse se dirigir a eles, o que diria? Não acredite no que você vê na mídia. Faça sua própria pesquisa. Converse com um muçulmano. Quer saber o que acontece dentro de uma mesquita? Vá até uma, entre. Não forme sua opinião sobre o Islã ou os muçulmanos com base no que você vê. Forme sua opinião com base no que você vivenciar, porque vai ser o oposto do que te mostraram. Depois de testemunhar o que está acontecendo em Gaza, muitos não-muçulmanos ficaram realmente interessados no Islã, inclusive nos Estados Unidos. Então, como você vê o futuro do Islã na América? Bom, não posso afirmar com certeza porque não posso ver o futuro, mas sei que depois do 11 de setembro houve uma grande quantidade de conversões que vieram disso. Então, acho que isso é bem diferente porque, quando olhamos para o 11 de setembro, nos disseram que foram terroristas que fizeram aquilo, o que obviamente não foi o caso. Nos disseram que esses terroristas estavam nos atacando em nosso próprio território, e mesmo sendo atacados em nossa própria casa, ainda assim houve muitas conversões decorrentes disso. Agora, estamos vendo algo em que o mundo inteiro observa o que está acontecendo em Gaza e, ao verem isso, seus corações estão se despedaçando. Então, se você consegue produzir muitas reversões de um evento que prejudicou diretamente os americanos, pense em quantas reversões podem surgir de uma situação em que não estamos sendo atacados. Estamos apenas testemunhando o mal. E então eu acho que muitas pessoas viram a fé inabalável dos palestinos. Como muçulmanos, precisamos aprender com eles. Você sabe, você vê essas pessoas passando por uma tragédia verdadeiramente inimaginável, e não precisamos imaginar porque estamos vendo isso em tempo real. E apesar das condições humanas realmente insuportáveis, todos eles levantam os dedos e dizem La ilaha illallah o tempo todo. E para o mundo testemunhar a maneira como os muçulmanos realmente confiam em Allah, você não vê daqueles muçulmanos a reação que o mundo esperaria. Você vê exatamente o oposto. Você vê os momentos de ternura, os corações suaves. Você vê pessoas ajudando umas às outras. O mundo finalmente está vendo que os muçulmanos não são os monstros que fomos retratados por tanto tempo. Sabe, nós não somos personagens de filmes com, faixas de tecido amarradas na cabeça e armas por todo lado. Isso não é o muçulmano. O muçulmano é aquele que está sendo morto em Al-Aqsa. O muçulmano é aquele que está enterrando sua esposa e seus 11 filhos e ainda assim dizendo Alhamdulillah, Alhamdulillah, e ainda tendo forças. Então,
O mundo está vendo que os muçulmanos são realmente um grupo de pessoas de coração gentil, baseadas na fé, que sabem que realmente é preciso uma aldeia para criar uma criança. E assim, quando vemos todas essas crianças que agora não têm família, olhe como esses médicos cuidam delas como se fossem seus próprios filhos. E estamos vendo esse lado do Islã que é inegável. Você pode tirar tudo de um muçulmano, mas não pode tirar nossa fé. Que Allah permita que você, inshallah, entre em seu paraíso e, muito obrigado pelos seus esforços, inshallah, por ser um embaixador do Islã. Muito obrigado por me receber. Amém por tudo que você disse. E se alguém estiver assistindo isso, por favor, faça uma oração pelos meus pais para que eles se tornem muçulmanos.